Faz tempo que eu tô querendo trazer vídeos diferentes pra vocês e eu achei que essa pode ser uma ótima opção. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de um vídeo um pouco mais diferente do que eu costumo fazer, porque eu queria trazer um conteúdo mais divertido, mais relax para vocês assistirem. Eu decidi que hoje a gente vai lá pro Scooby ler resenhas negativas de 3 livros clássicos que são os meus favoritos. Então a gente vai ver por que as pessoas não gostam desses livros e vamos conversar um pouquinho a respeito. Lembrando que a primeira vez que eu vi esse vídeo foi no canal do Paulo Hatz, vou deixar o canal dele aí embaixo no box de descrição, e que eu também não vou falar o nome de ninguém lá do Scooby, não quero expor ninguém, eu só quero realmente fazer um encontro mais divertido, uma coisa diferente aqui com vocês. Eu achei essa ideia bem interessante e acabei separando esses 3 livros para vocês. O primeiro livro que eu separei é um dos meus grandes queridinhos, que eu fiz uma resenha, uma análise recentemente aqui no canal, que é Metamorfose, do Kafka, que eu fiz uma análise da mitologia bíblica com a história da maçã, que é uma coisa que eu tô prometendo para vocês há 84 anos, e agora a gente vai lá pro Scooby ver por que as pessoas não gostam desse livro. Uma coisa interessante a dizer é que eu tive dificuldades para encontrar resenhas negativas desses livros favoritos, ou seja, eu tenho um ótimo gosto literário, aquelas. Não é isso, é que realmente foi difícil e eu fiquei surpresa. Enfim, vamos ler o primeiro comentário. Pelo que me lembro, nunca em toda a minha humilde vida de leitor, li um livro desse nível de loucura. Quero dizer, conta a história de um cara que se metamorfoseou em inseto indeterminado. O inseto indeterminado. Então, o que a gente já pode concluir? Que leu a edição certa, pelo menos. Porque quando um livro não tá na edição certa, já fala que é uma barata, que é um besouro, já vai tacando um inseto ali. De tamanho indeterminado, e que sua família passou a discriminá-lo. O fim foi assim. Por quê? O que será que tá acontecendo aqui? Olha, pessoa, você leu uma boa edição. Se você não gostou, se você não entendeu a mensagem do livro, tudo bem, a gente tá aqui, a gente vai aprender, ninguém entende tudo, a gente sempre pesquisa, mas pelo menos foi uma boa edição, que pra mim já é 50% do caminho, né? Vamos ver a próxima. Gregor, essa tem título. Gregor se torna um inseto, mas é a família que perde a humanidade. Adorei esse título, é basicamente isso, essa pessoa não gostou. Gregor viveu para fazer as vontades de todos, enquanto o pai, a mãe e a irmã viviam uma vida sossegada às suas custas. Ele trabalhava incansavelmente no emprego que detestava e não tinha nenhum plano para si mesmo a não ser deixar o emprego dali a 5 anos, quando terminasse de pagar uma dívida que não era dele. Ele, que sempre fez de tudo pela família, quando mais precisou, não teve o mínimo de compaixão e apoio. Gente, é isso. O livro não explica o que aconteceu com o Gregor. Não explica? Explica. Parece não ter um começo e o fim é decepcionante. Olha, eu vou ter que concordar que eu realmente acho o fim decepcionante. O fim é no mínimo revoltante. Eu chorei horrores, eu fiquei mal, fiquei decepcionada. Eu não queria que aquilo tivesse acontecido com o Gregor, queria cuidar dele. Então, tá, é decepcionante mesmo. Ainda bem que foi uma leitura curta, se fosse mais longa, provavelmente teria abandonado. Pô, amigues, como assim, meu? É um livro desconfortável de ler do começo ao fim. É desconfortável mesmo, mas é a intenção. Sinceramente, não recomendaria a ninguém. Eu recomendo. Gente, às vezes eu tenho a sensação que se as pessoas falam mal desse livro é porque é culpa minha. Eu não estou panfletando o Kafka o suficiente, porque, né? Ó, essa daqui é curtinha. O título, horrível, muito cansativo. O livro não tem nada de boom para animar a história. Não tem boom. Gente, a própria primeira frase do livro é um boom. Os personagens não são desenvolvidos. Gente, uma pessoa que acorda metamorfoseada em um inseto não é um boom suficiente para você? Eu quero saber que tipo de livro você tá lendo, porque eu quero esse clímax mais intenso aí. Ó, tem mais uma aqui, ó. Que livro chato. É meio paia falar de livro famoso assim, mas essa chatice de narrativa não foi o que me prometeram. Eu vi várias pessoas falando que o final era incomparável, só se for incomparável de ruim. Ah, o final é ruim mesmo porque a gente quer proteger o Gregor. O livro inteiro é um saco, com personagens idiotas, leitura chata e não acontece nada. Tentei até ler resenhas de gente que amou pra ver se não fui eu que entendi errado, mas não.
Eu, sinceramente, só acho que eles são loucos. Eu sou louca? O segundo livro que eu preparei para ler as resenhas é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E só pelo que eu bati o olho aqui, eu já posso perceber que o grande problema desse livro é que as pessoas estão lendo a edição errada, porque elas estão lendo a versão com censura, porque vocês sabem que esse livro aqui, aliás, eu indico muito essa edição da Biblioteca Azul. A análise que eu fiz aqui no canal é com essa edição, porque o livro foi muito mexido, ele foi remexido, assim, dezenas de vezes, então realmente eu culpo a edição que essa pessoa talvez leu, porque esse livro aqui é grandioso, mas vamos ver o que eles falam, né? Desculpa a todos que gostam desse livro, mas para eu ler 50 e poucas páginas eu quase morri. Não acontece nada. Gente, não acontece nada. Tudo vocês estão falando que não acontece nada. Será que eu sou muito empolgada? Porque pra mim... E descreve demais coisas que não precisam. Eu não desisti, mas não aguento mais ler isso. Vou ler Crepúsculo. Acho que fui eu que escrevi esse comentário. Vou ler Crepúsculo. Vou ler Oscar Wilde o quê? Vou ler Crepúsculo, gente. Será que fui eu? Ó, se não falasse mal, poderia ter sido eu. Porque vocês sabem que eu amo ler Crepúsculo. Tô passada, gente. Vou ler Crepúsculo, é maravilhoso. Adorei esse comentário. Pode dar like? Vou curtir esse comentário. Olha esse. Porque naquela época, novamente, merda não se justifica não, minha gente. O autor pode ser fodástico, porém não justifica dizer que a beleza de alguém é capaz de fazer as pessoas esquecerem o mal que ela pode fazer. Ele é um anjo? Deus? Que droga é essa? Que sociedade hipócrita. Diz logo que o cara é homossexual e por isso ele é diferente, agora é lindo e magnífico. E pior, muito pior, quem somos qualquer um de nós para julgar os outros, para exigir que o outro viva de acordo com a nossa doutrina? Deixemos de nos meter na vida alheia e cuidemos da nossa antes que seja tarde. Gente, eu acho que na verdade essa pessoa gostou do livro, ela só tá braba com o próprio Dorian Gray, porque pra mim ela tá criticando ele, né? Deve ser isso, né? Ó, esse aqui eu separei no meu computador, porque não tava carregando tudo pelo celular, ó. Decepção. No começo parece que vai ser ótimo, mas logo vemos que o livro não passa de um bando de frases de efeito acumuladas. Gente, vocês estão lendo a versão com censura. Falta uma boa narrativa, porque eles cortam demais as coisas que acontecem, as ações principalmente. O entrosamento entre as frases, parece que cada uma é calculada. Os personagens não são muito rasos, talvez até para mostrar a vaidade deles, e o autor não soube trabalhar com isso. Gente... É uma narrativa bem chata também, resumindo, dá pra ler, mas não chega nem perto de ser tudo isso que dizem. Gente, os personagens têm camadas e mais camadas. Tô passada. A sensação que eu tenho é que as pessoas realmente estão lendo talvez o resumo da obra, porque vocês sabem que tem uma edição que além da edição censurada, ainda é tipo uma resumida, sabe? E aí realmente só vai ter as frases lá jogadas, sem contexto, sem você entender por que tá acontecendo. Ai, que livro injustiçado, gente. Meu livro é muito injustiçado. Esse livro é perfeito. Ele é perfeito. Pior que eu acho que assim, deveria ser regra. Esse livro não pode ser publicado com censura. Aliás, esse livro, nenhum livro deveria ser publicado com censura, porque estraga muito a experiência. Nossa, eu acho que esse é o grande problema. Agora, o último livro que eu preparei para vocês, inclusive eu já vou dizer que, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, me deixa o like aí embaixo, comenta bastante nos comentários que eu venho com a parte 2 para falar sobre livros contemporâneos, livros, sei lá, de fantasia, sei lá, vou separando. Então, vai comentando aí nos comentários se vocês estão gostando, deixa o like para eu saber, que aí eu volto, tá? E o último livro que eu separei foi... um livro que eu entendo. Assim, esse foi o menos difícil de achar resenhas negativas. E eu entendo o porquê, porque é um livro muito que bate muito contra até mesmo os tempos sombrios que nós estamos vivendo agora, que eu estou falando de 1984, do George Orwell, um livro extremamente político. Todos os livros são políticos, mas esse aqui é o cúmulo da política, né? Então, eu entendo os comentários negativos, mas vamos ler o que as pessoas estão falando. Não me prolongarei, porque não sou uma pessoa que escreve. Tudo bem, amiga, todo mundo pode analisar livro, refletir sobre livro, mesmo não escrevendo. Mas 1984 não é nada além de uma propaganda anticomunista que Orwell fez simplesmente por birra pessoal
com os comunistas e com o governo stalinista. Não é à toa que esse livro é amplamente usado pelos liberais como uma perfeita descrição do que seria um mundo comunista. Não precisa de mais de 2 neurônios para saber que essa realidade é impossível e exagerada. Ai, tenho tristeza por aqueles que não são muito chegados em política, leem apenas por ser um clássico e tomam a obra como algo genial. Não é. É sim. Assim, não é algo original, no ponto de vista que 1984, Admirável Mundo Novo, esses livros todos, eles vieram de nós, do Zamyatin, né? Mas, mesmo assim, é um livro extremamente importante. E o que eu tenho para comentar aqui, principalmente, as pessoas costumam pensar, principalmente essas pessoas que dos tempos sombrios que estamos vivendo, eles costumam refletir que esse livro aqui é um manual anticomunista, mas na verdade não é. O George Orwell, as pessoas tendem a pensar isso, né? Que ele foi um liberal, que ele era imperialista, patati, blá blá blá. Só que, gente, na verdade, o George Orwell, ele se colocava à frente para criticar qualquer sistema que para ele fosse totalitário. Então, o George Orwell, ele criticava extremos. E quando eu falo de extremos, eu falo extremos tanto de direita quanto de esquerda. Então isso não é anticomunista, sabe? Ele simplesmente achava, tinha certeza que estava acontecendo um sistema fascista, um sistema totalitário e ele quis criticá-lo. E olha isso aqui, não precisa de mais neurônios para saber que essa realidade é impossível e exagerada. Impossível não, né, minha filha? Porque já aconteceu coisas muito semelhantes e ouso dizer que no meu dia a dia, se eu leio esse livro, por exemplo, no que nós estamos vivendo, só de lembrar do que eu já li, eu já consigo contextualizar muita coisa do nosso dia a dia atual. Então, se eu estivesse lendo esse livro tipo agora, eu ia ficar extremamente assustada, porque não é impossível, inclusive eu acho que em alguns pontos a gente já até foi muito além disso aqui, viu? Eu sinceramente acredito nisso. Próximo comentário. Esse comentário é enorme, olha. A pior distopia clássica. Folheto anticomunista bostão disfarçado de ficção científica. Pontos positivos. Orwell escreve bem. Obrigada por perceber o óbvio, né? Porque ele realmente escreve muito bem. Pontos ruins. Mal estruturado, terrivelmente redundante, sem imaginação, moralmente falido, escrito de uma... essa parte aqui eu concordo. Personagem feminina que serve apenas para desenvolvimento do personagem principal. Eu concordo. Inclusive, isso acontece também em Admirável Mundo Novo, viu? E aqui tem uma parte de conclusão, ó. Folhetim anticomunista, redundante e prepotente que só ganhou fama por ser relativamente fácil de ler, por ter entrado na onda de críticas cínicas e rasas ao comunismo, tomando cuidado de não criticar diretamente o comunismo para pagar de imparcial e isentão. Gente... George Orwell arriscou a própria vida escrevendo livros como esse, porque naquela época você ser parcial era extremamente perigoso se não fosse uma parcialidade daquela que estava no poder. Então não acho que, aliás, eu tenho certeza que ele não foi imparcial, não foi isentão e muito menos nem de direita nem de esquerda. Ele só criticava totalitarismos. E ter umas frases de efeito genéricas óbvias para enganar a galera distraída. Injustamente colocado no mesmo nível de outras distopias clássicas, como Admirável Mundo Novo, que são superiores a essa bosta em todos os sentidos. Amigo, os dois livros são grandiosos, viu? Você não precisa desmerecer um pra merecer o outro, tá? E o último comentário é bem complicado. E eu separei ele aqui no computador também. Olha só isso aqui. O livro mais superestimado de todos. Foi uma tortura terminar de ler o livro. Além de chato, é arrastado, mas li porque, como adepta a ideologias comunistas, eu não queria abrir mão de ler um livro muito bem falado só porque é uma crítica ao que eu acredito. Gente, de novo, não é uma crítica ao comunismo, é uma crítica ao totalitarismo. Não, o livro não é uma crítica ao fascismo ou qualquer ditadura, ela já me rebateu. É uma crítica descarada ao socialismo da URSS. Olha, lá acontecia o quê? Um regime fascista, um regime ditatorial. É um prato cheio pro imperialismo dos Estados Unidos e acredito que é por isso que faz tanto sucesso. Nessa parte eu vou concordar. Por quê? Igual eu já comentei pra vocês diversas vezes, o autor ele tem uma intenção quando escreve uma obra, mas quando essa obra é passada para o público, para os leitores, ele não tem mais responsabilidade pela mensagem que vai ser recebida, porque cada um lê de maneira pessoal. Então, realmente, naquela época, auge da Guerra Fria, essas coisas de comunismo versus capitalismo, é óbvio que os Estados Unidos ia pegar esse livro e criticar o sistema que eles diziam que era um sistema comunista. Só que isso foi totalmente intencional e não foi intenção do George Orwell. Ele não tem
responsabilidade nenhuma sobre isso. Ele tinha uma intenção com isso, de criticar um totalitarismo, mas dependia do leitor fazer o que quiser com o livro, quando ele o pegasse em mãos. Então, complicado isso aqui. A crítica é tão errada que dá raiva, não me entendam mal. Tem críticas muito interessantes no livro se George Orwell tivesse escrito pensando em ditaduras de direita, mas não foi isso que ele fez. Depois de terminar o livro, eu li a crítica do Isaac Asimov a ele. Não li, tá, gente? Não li e nunca li nada do Isaac Asimov também. E eu indico demais. Ele abre nossos olhos para mostrar que, além da crítica rasa, isso aqui não é uma ficção científica. É um amor descancarado ao velho. Olha, o que eu tenho para comentar sobre isso? Ficção científica é um gênero muito abrangente. A ficção científica tem diversos braços. E isso não quer dizer que, necessariamente, um livro, para ser considerado ficção científica, ele precisa de extraterrestres e naves espaciais e coisas extremamente futurísticas. Não é sobre isso. Vide o livro distópico, na verdade utópico, que é Terra das Mulheres, que conta a história de mulheres que viviam com objetos extremamente obsoletos. Elas viviam praticamente no meio do mato, e é um livro de ficção científica, é um livro utópico, porque ele é um braço da ficção científica. Então, eu não sei se Isaac Asimov disse isso, eu desconfio muito, porque eu teria que ler para poder opinar, mas também nunca li nada dele, mas eu sei que ele tá mais voltado para essas coisas de futuro, de espaço, etc e tal, mas, por favor, não se enganem quanto a isso, tá? Ficção científica é extremamente abrangente e não é só sobre extraterrestres e coisas do gênero, tá? George Orwell, ele escreve sim ficção científica, esse livro aqui é um grande exemplo de ficção científica, só que talvez a gente esteja colocando no braço errado. E é isso, as leituras que eu separei para analisar as resenhas no Scoob foram essas. Caso vocês tenham gostado, vou pedir para vocês clicarem no gostei e aí me contem o que mais vocês gostariam que eu lesse de resenhas negativas, de livros de fantasia, que eu amo, outros clássicos, livros contemporâneos, sei lá, o que vocês gostariam, me contem nos comentários e me deixem um like para saber se vocês estão gostando, tá? Lembrando que cada um do link de compra desses meus livros favoritos vai estar aí no box de informações. Comprando pelo meu link você ajuda muito o canal a crescer, mas você também consegue me ajudar clicando aí no gostei, se inscrevendo, compartilhando com seus amigos. Cada uma das análises desses livros que eu fiz também vão estar aí no box de informações e você consegue ver, é só clicar, assistir quando quiser. E eu queria muito agradecer, eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato e qualquer coisa eu volto para a segunda parte, tá bom? Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!